Oi gente, espero que tenham gostado, né, dessa nossa última aula, que falamos um pouco sobre fotografar à noite, né, usando algumas luzes artificiais. No nosso curso também começamos falando um pouquinho sobre o círculo cromático, né, onde falamos sobre as cores, como elas são importantes na fotografia. Falamos sobre composição, sobre iluminação. E hoje eu vou trazer para vocês mais um pouco sobre edição. Hoje eu quero trazer para vocês algo que é muito bom para edição, onde você está fotografando sem querer, sai alguma coisa na imagem que você não quer, que é um objeto indesejável naquela imagem, você vai poder retirar ele de uma forma super fácil, tá? Com os aplicativos que a gente vai estar passando para vocês, aplicativos que vocês já conhecem como o Snapseed. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Adobe Photoshop, que também é um aplicativo maravilhoso, tá? Ele é um aplicativo profissional, onde muitos fotógrafos utilizam, tá? Nos seus trabalhos. E eu vou passar para vocês algumas ferramentas muito boas dele, que vai ajudar bastante na nossa edição. Tanto para a gente duplicar alguma parte da imagem que a gente queira, como a gente também ajustar alguma coisa assim, tipo cintura, se você quiser cinturar o rosto, quiser afinar. Então o Photoshop também vai ajudar. Nós também vimos no PixArt, né, a forma de ajustar o rosto, melhorar a cintura, tudo, mas o Adobe Photoshop ele veio com uma ferramenta mais profissional, então assim, ele vai ajudar também. É uma ferramenta super fácil de ser aplicada, vocês vão ver como vai ser fácil utilizar todas as ferramentas que a gente vai estar passando para vocês nessa aula. E eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão editar bastante de uma forma super fácil e ter resultados fantásticos, como que a gente está querendo trazer para vocês durante todo esse nosso curso. Então vamos comigo aprender bastante hoje a edição no Photoshop, ver mais uma ferramenta do Snapseed e vocês vão adorar. Então vamos lá aproveitar e aprender bem muito, tá joia? Bom gente, então eu vou trazer para vocês agora, tá vendo? Vocês estão vendo aqui ao lado o antes e depois. Eu quero trazer justamente para vocês a possibilidade de vocês duplicarem alguma parte da imagem para um outro lado, ou para baixo, ou para cima. Como vocês veem aqui, eu tenho a Letícia, né, fotografada, onde um lado a gente tá vendo bastante planta e do outro lado a gente tá vendo só a rua. E eu, na foto seguinte, né, vocês estão vendo agora já ela duplicada. É isso que eu quero trazer para vocês, uma forma da gente duplicar essa parte da imagem para a gente ter um resultado ainda mais bonito na fotografia. Eu já fotografei, na verdade, ela com essa intenção, mas pode acontecer de você fotografar ou um objeto ou uma pessoa e você querer duplicar uma parte da imagem em uma outra área da imagem. Então vocês vão ver como é super fácil fazer essa duplicação. Então agora eu vou aproveitar, tá, para poder estar ensinando a vocês como a gente fazer uma edição onde a gente vai duplicar essa imagem para esse outro lado, tá joia? Então eu vou ensinar vocês como a gente pode, através do aplicativo, reverter essa imagem e a gente ter como se fosse um corredor de plantas e ela só no meio. Vocês estão vendo que aqui a gente tem casas, tá? E não é isso que eu quero pegar ela aqui e duplicar. Vamos lá ver. Vira só um pouquinho assim, Lê. Então agora vamos dar continuidade, né, à nossa segunda edição. Agora eu vou mostrar a vocês novamente, né, como a gente poderia duplicar uma parte da imagem, tá? E também uma outra ferramenta que vocês vão aprender agora no Photoshop, tá? Não vou fazer a parte de edição do Snapseed, porque a gente já fez, né? Então eu vou mostrar a vocês as ferramentas novas. Vamos lá. Aí eu vou abrir, no caso, a foto que eu tô querendo. Eu vou pegar uma imagem, tá? Que eu tô querendo duplicar a lateral dela, então eu vou pegar essa imagem da Letícia, tá? Então aqui a gente teria algumas opções de fazer. Eu poderia só duplicar essa imagem pra cá, tá? Como colocando essas plantinhas mais pra cá, que a gente iria na parte de retocar, tá? No carimbo. Aí vamos ver o tamanho do carimbo. Vamos ficar um pouquinho maior e aí deixar ele bem baixinho. Então aí a gente seleciona aqui e vamos aplicando aqui desse lado, tá gente? Vamos lá. Eu poderia vir aqui e aplicar também, tá? Vou ficar todo bem verde atrás dela. E aí o que acontece aqui? Vocês podem ver que eu passei por cima do cabelo dela. Eu posso vir restaurar, tá gente?
eu falei, e ir apagando a parte que eu quero que apareça o cabelo dela. Atenção sempre na rigidez, tá? Porque aqui ficou bem rígido, a gente vai tirar e... E aqui estaria. Aí eu dupliquei, tá? Vocês podem ver que eu copiei, né? A parte que tem desse lado para esse lado. E eu vou utilizar agora essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta nova, que a gente não tinha falado. Na verdade falou, mas não falou tanto. Ela dá algumas opções, tá, gente? Essa parte aqui que ela coloca como uma face é pra você, através dos pontos, você aumentar, tipo o olho aqui. Você tá vendo que ela tá... Aí você pode aumentar o olho, você pode esticar um pouquinho para um lado, pro outro. Levantar um pouquinho o nariz, diminuir a testa, diminuir o queixo, aumentar o queixo. Não é o que eu quero passar pra vocês hoje, tá, gente? Hoje a gente vai ficar com essa parte aqui, ó, de distorcer, que é uma ferramenta que eu uso muito, muito, muito. Eu falei um pouquinho na edição da Laura, mas eu vou mostrar pra vocês aqui como era legal pra gente que quer ajustar um pouquinho o corpo, tá? Que é o chamado que o pessoal pergunta logo, ah, fez Photoshop? É justamente isso aqui, ó. Ah, o tamanho, tá? Eu vou diminuir aqui. E aí eu quero dar um ajustezinho aqui, ó. O que acontece? O carimbo, o pincel ficou muito pequeno, então aí a gente vai voltar, tá? E a gente vai aumentar o pincel. Ele maior. Porque quanto maior eu consigo fazer uma coisa mais natural, tá, gente? Então aí, ó, eu vou ajustando. Vou deixar um pouquinho maior, né? Sempre com cuidado aqui, ó, tá vendo? Então o que aconteceu aqui, ó? Tinha muito cabelo dela, então quando eu utilizei a ferramenta, ele foi distorcendo o cabelo, tá? E aí o que é o maior erro que acontece? Muitas pessoas não se prendem ao que tem atrás para poder ajustar isso, tá? Então essa ferramenta, a dica que eu tô dando a vocês hoje é que essa ferramenta ela é muito legal quando a gente tem um fundo liso, um fundo neutro, um fundo que a gente não tem textura, tá vendo? Que aqui a gente tem textura. A gente não tem cabelo ao redor, tá? Não tem roupa onde... O que acontece? Essa tirinha aqui da roupa, o que ela vai fazer? Se eu começar a fazer, ela vai distorcer, ela vai ficar assim. E ela, na verdade, quando tá solta, ela vai ficar assim, teoricamente, né, ela ficaria reta. Ela não daria esse contorno no corpo. Então, a dica pra vocês é, a duplicação fica super legal, mas quando a gente for mexer na parte do dissolver, o ideal seria em fotos com fundos lisos, com fundos neutros, que não tivesse texturas. Eu vou mostrar a vocês agora uma foto que a gente poderia estar usando e que dá um efeito super legal. Vamos ver? Bom, gente, então como eu estava falando, eu vou entrar novamente no Photoshop, tá? Para fazer aquele ajuste que eu falei, que é necessário que o fundo, né, a parte de trás da fotografia, onde a gente vai estar mexendo, ela seja um fundo neutro, né, que não tenha textura, para que possibilite e facilite bastante uma edição perfeita. Aí a gente vai lá no Dissolver, tá? Em distorcer, e aí eu vou aumentar, né, meu pincel. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho, tá vendo que a blusa tá bem folgadinha, a gente pode ir ajustando essa blusa, tá, da Letícia. O que acontece? Vocês estão vendo? Ele tá pontuando aqui, então o ideal é que o pincel, vou diminuir aqui, o pincel ainda esteja maior. Tá? Pra que a gente, quando eu for empurrando, ó, a gente não sinta esse corte do... Pode diminuir um pouquinho o braço. Aí aqui o que acontece? Eu vou fazer assim, eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque a gente tá vendo que o braço dela aqui, ó, vou dar uma diminuidinha aqui, ó, porque tem muito pano. Aí a gente pode dar uns ajustezinhos, entendeu? Aqui eu vou aumentar mais um pouquinho o pincel, porque eu quero dar mais uma subidinha aqui, ó. Aqui eu poderia dar um ajustezinho nela, cinturar mais ela aqui, tá vendo? E aí, contudo, eu vou puxar também a lateral porque quando a gente puxa, o braço dela vai ficar mais largo, e ela não tem esse braço largo, né? Então, aí tem que ir ajustando tudo proporcionalmente, tá? Pronto. Aqui, ó. Então, eu deixei ela mais acinturada, eu vou diminuir aqui pra não ficar tão... Pronto. Tá vendo? Então, isso foi fácil, vocês vão ver ainda que fica uma marquinha. Por quê? Porque ele tá distorcendo a imagem, tá? O pincel distorce. Então, assim, se eu tenho um fundo que tem textura,
um fundo que tem grama, um fundo que qualquer textura traz, seja ela na parede, seja ela por objeto, ela vai dificultar muito a gente utilizar essa ferramenta. Então, se você quer fazer uma foto que quer ter como objetivo utilizar essa ferramenta, lembre-se sempre de utilizar, de fotografar num fundo que não seja um fundo com textura, tá, gente? Isso aí é uma dica e é uma coisa que vocês vão ver na hora que vocês começarem a testar essa ferramenta. Vocês vão ver que realmente, quando a gente tem com fundo com textura, ela não vai ficar legal. Então essa foi a dica também dessa nova ferramenta, né, que eu tô apresentando a vocês. E agora nessa outra imagem, vocês estão vendo aqui, né, que eu fotografei a Laura. E na imagem que ela tá fotografando, a oficial, a gente vê o carro, a gente vê o poste lá mais em cima. Vocês estão vendo alguns objetos que assim não estão compondo a nossa imagem. Não é o que eu tô querendo trazer, eu tô querendo destacar ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa parte da imagem que eu não quero e posso adicionar algo a mais para que a foto ainda fique mais bonita e que dê destaque a quem? Dê destaque a modelo, que no caso aqui seria a Laura. Bom, gente, então vamos começar a nossa edição, tá? Então, a foto da Laura já tá aberta no Snapseed, né? Que vamos começar editando nele. Na verdade, hoje eu vou trazer um pouquinho pra vocês mais algo novo, que eu já comentei um pouco antes, mas hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá, gente? A gente vai editar normalmente a fotografia, só que o que eu quero fazer nessa foto? Vocês estão vendo que aqui, ó, a mãe dela tá segurando o celular, tá? Pra iluminar mais o rosto, tá vendo? Então, assim, não é uma coisa que é pra estar na foto, né? Foi uma coisa que apareceu e a gente vai tirar essa parte da imagem, que eu não quero. Eu quero dar o destaque bem na Laura. Então, vamos lá. Aí, então, a gente vai em ferramentas. A primeira coisa que eu vou utilizar vai ser essa, ó, correção. Quando eu vou clicar nela, o que acontece? Eu vou ampliar. E aí, na medida que eu vou ampliando, ó, o meu pincel, ele vai aumentando ou diminuindo. Tá vendo aqui, ó? Essa bolinha que tá mostrando, ó. Então, como são detalhes, a gente tem que ver o que a gente vai apagar para deixar o pincel mais ou menos no tamanho. Opa, aqui eu fiz errado. No tamanho do que a gente tá querendo apagar. Então, vamos lá. Eu vou tentar apagar o tronco. Vamos lá. Pode ser que dê alguns erros, tá, gente? E a gente vai ajustando. Aqui eu vou tirar esse tronco. Não se preocupe se ficar um pouquinho manchado, porque o que vai acontecer? Como a gente vai usar o efeito de foco e desfoque na Laura, então assim, vai ajudar bastante, tá? Então aqui eu vou mostrar um pouco só do que a gente poderia estar fazendo, mas isso aqui eu vou melhorar ainda mais no Photoshop, que é um aplicativo mais profissional, então assim, é de uma perfeição maior, tá? Essa ferramenta nele. Vou tentar aqui, aí ele borra um pouco, mas assim, a gente não vai ver muito. Aqui já borrou demais. Tá vendo? Ele vai borrando tudinho. Então, não é isso que eu vou querer. Então, vamos lá. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui, tá? E eu vou mostrar a vocês que a gente pode fazer isso mesmo no Photoshop. Que é como eu tô falando. Mas, assim, a parte que der pra vocês aplicarem, a gente pode ir aplicando pra já diminuir, né? O que a gente vai editar lá. Então, aqui, ó, o pé. A gente vai tirando, tá vendo? Ó. Algumas coisas que não são tão grandes, né, na imagem, é muito fácil de ser retirada. Já quando passa a ser uma coisa maior, tipo o braço dela, tá vendo? Ocupa muita parte da imagem. O carro lá atrás ocupa muita parte. Já essa parte aqui, ó, vamos lá, a caixa d'água, ela não ocupa tanto. Então a gente consegue, tá vendo? Ir apagando de uma forma para que não fique tão aparente na foto. Então a gente consegue. Quanto menor o objeto for, essa ferramenta ela vai ajudar. Quando já for alguma coisa maior na foto, que tem um destaque maior, eu já acho melhor a gente aplicar a ferramenta no Photoshop do carimbo, tá? Então aqui eu já terminaria aí, porque eu usei só para poucos detalhes, para detalhes pequenos. Então a gente vai agora se aprofundar essa parte no Photoshop. Então aqui eu vou dar um OK, tá? E eu vou ajustar a imagem. Vamos lá. A gente vai dar um brilho maior. Vamos tirar um pouquinho de contraste só, tá vendo?
Aí na saturação, vou deixar um pouquinho mais saturada a imagem. Tá um pouquinho mais laranja, tá? Que eu vou puxar pra cá. Realçar um pouquinho. Sombras. O que acontece? Eu tá vendo? Não quero. Eu quero deixar ela mais clara. Mas também eu não vou deixar ela muito clara, tá vendo? Porque a foto já não fica natural. Então a gente vai tirar um pouquinho só das sombras. E vai deixar um pouquinho mais, tá vendo que ela já tá bem avermelhada da original pra agora. Se eu aumentar muito o calor, ela vai deixar muito vermelha, tá? E aí eu não quero, ó, tá vendo? Eu vou deixar um pouquinho. Pronto. E aí o que acontece aqui? Aqui eu finalizaria, tá? Eu iria novamente em ferramentas. E aí agora eu vou em opção, no efeito de foco e desfoque, porque eu quero deixar ela mais em destaque. E isso vai facilitar em quê? Na hora que eu tô dando um foco maior nela e tô desfocando o restante dos objetos que eu não quero, quando eu for editar no Photoshop, isso vai me ajudar bastante, entendeu? Porque não vai estar aquele negócio muito nítido, tudo. Então, o efeito que eu dei ali atrás, ele vai ser muito mais fácil vai ser muito mais fácil aplicar esse efeito lá atrás. Ó, tá vendo? Vamos lá. O que acontece aqui? Não sei se vocês lembram, mas eu vou falar mais um pouquinho da edição. A gente tem que prestar bastante atenção aqui na hora do foco, em que a roupa dela, tá? Que ela tá no mesmo plano, então eu não poderia deixar assim, porque o que iria acontecer? Ela ia estar focada, mas a roupa aqui embaixo ia estar desfocada. E ela tá no mesmo plano, então não teria como essa roupa aqui tá desfocada. Então a gente vai colocar toda ela dentro do círculo, tá? Que é onde tá mostrando onde é a nitidez da foto. E o restante é o efeito de desfoque. E aí a gente vai na transição, eu quero a transição seja bem suave, então eu vou aumentando porque se eu for diminuindo, ver o que acontece, vai ser aquela transição bem dura, vai ficar um círculo, não é o que eu quero uma coisa bem suave, que vai passando, vamos lá, na transição, né, que vai passando do duro para o suave, ó, tá vendo? Eu ainda vou deixar a transição, acho que foi muito, vou diminuir mais um pouquinho, para dar mais um desfoquezinho, pronto, acho que aqui. Tá vendo? Já. E a intensidade da vinheta. Ou branca ou preta. Tá vendo? Aqui eu vou deixando mais escura e aqui eu vou deixando ela mais branca. Vou deixar um pouquinho mais escura, bem pouquinho. E aqui eu dou um ok, tá, gente? E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou exportar, tá, a minha foto para poder a gente começar a edição no Photoshop. Lá a gente vai tirar bastante essa imagem aqui, tá? Vai ajustar o céu também, se a gente quiser. E aqui a gente poderia adicionar também um sol depois, como a gente já falou na aula anterior. Que é super fácil de ser aplicado. E a gente pode aplicar também para ter um efeito ainda mais bonito na foto. Então vamos lá exportar, tá? E aí sempre salvo, pessoal, uma cópia. Tá salvo, agora vamos abrir lá no Photoshop. E aí a gente já tem aqui na tela, vamos selecionar a foto da Laura, tá? Aqui ele vai me mostrar várias opções que eu poderia estar editando também minha imagem, tá, gente? Poderia cortar, ajustar também. Dissolver, que eu vou mostrar a vocês o que o Dissolver faz. É uma ferramenta, gente, que eu uso bastante, tá? Nos meus trabalhos profissionais. Uma ferramenta praticamente que eu uso em todas as fotos, tá? O Dissolver. E tem algumas outras, tá? Como suavizar a luz. Então, assim, a gente vai mostrar, na verdade, a vocês hoje a parte do Dissolver. Eu vou falar um pouquinho, tá? E eu vou mostrar também essa parte que eu falei de retocar, de duplicar a imagem, né? E tirar algo que a gente não queira na imagem. E aí, primeiro, vamos dar um corte na imagem, tá? Eu vou ainda ajudar um pouco mais na minha edição. Porque o que acontece? A gente tá vendo que tem muita imagem aqui na lateral e aqui. Eu posso estar diminuindo um pouco aqui, ó. E eu já tirei uma parte do que eu tô querendo excluir da minha imagem. Então eu dou ok. Já recortei. Aí agora eu vou querer fazer o quê? Eu vou falar um pouquinho pra vocês do Dissolver. Porque o Dissolver, ele faz ajuste, gente, de acordo com o que você queira. Se você quer ampliar alguma coisa, se você quer diminuir. Então vamos lá, pra vocês verem na prática o que seria. Eu uso muito ele dá a opção de face. Porque aqui ele faz o quê? Ele já seleciona a própria face, tá? Pra ir ajustando. E aí você vai ajustando com os pontos. Tá vendo aqui? Ele vai dando. Não é o que eu gosto. Eu gosto de fazer já com a própria mão. Então aqui eu tenho o tamanho do carimbo, tá? E aí, ó,
Vê o que é que ele faz, ele aumenta, diminui, tá vendo? Então vamos lá, a gente vai ver agora o que é que eu vou fazer com isso aqui. Nesse de Laura mesmo, o que é que acontece? Tá vendo que o laço dela aqui tá bem maior? Eu posso ajustar isso com o dissolver. De que forma? Eu vou empurrando, ó. Quando o carimbo tá muito grande, eu vou diminuindo o carimbo. Ele tá aumentando o carimbo, ele vai diminuindo. Aí eu vou diminuir o carimbo e vou ajustando, ó. O carimbo, quando tá muito pequeno, ele começa a deformar. Então, ele tem que ser o tamanho do que você tá querendo ajustar, para poder facilitar o trabalho da gente, entendeu? Aqui o laço, tá vendo? Vou botar mais, vou apertar, diminuir mais aqui, ó. Desse outro lado a mesma coisa, só que aí vocês vão ver o que é que acontece. Aqui na parede, como vocês estão observando, é toda de textura. Então, assim, se eu mexer ele de uma forma errada, ele vai começar a modificar essa textura e vai deformar a foto. Se eu começar a empurrar aqui, ó, ele vai deformando aqui a parede, tá vendo? Então, a gente tem que ter muita atenção nessa parte. Então, a gente vai ajustando com o maior cuidado, tá, gente? O dissolver é muito bom, mas ele tem que ser aplicado corretamente. Então, aqui, ó, a parte do laço eu já tinha ajustado. Aí, o que que acontece? Eu poderia até dar uma afinadinha aqui nela. Não é o caso, tá, gente? Eu só tô mostrando pra vocês verem que é possível. Aí aqui, ó, a gente vai aumentar o tamanho do pincel, ó. Porque eu quero uma área maior, eu quero ajustar isso aqui, ó. Então, vamos lá, eu vou ajustando. O que que acontece? O vestido eu posso até aumentar um pouquinho, ó, tá vendo? Eu posso dar um ajustezinho aqui, ó. Aqui eu posso dar uma diminuídazinha aqui, ficou muito alto, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem um ajustezinho já do dissolver, tá? E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos agora retirar, né, o que a gente tá falando desde o início. A gente vai retirar o que a gente não tá querendo na imagem. Então, pra isso, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, tá? De retocar. Vamos lá. Nela, a gente tem a remoção de manchas, a gente tem a parte de corrigir. O que eu vou ensinar pra vocês hoje é clonar uma estampa. Que pra gente que é fotógrafo, tá, a gente conhece como carimbo, que a gente utiliza bastante, tá, em imagens de estúdio ou imagens externas. Então eu vou mostrar pra vocês como é fácil de fazer, né, com essa ferramenta. Então a gente seleciona ele e ele dá a opção do tamanho e da rigidez. O que que acontece aqui? No tamanho, a gente vai ver o tamanho do pincel que a gente tá querendo, para o que a gente vai querer clonar, tá? E a rigidez é muito importante. O ideal é que a rigidez seja bem... Se for assim nessa área aqui, gente, tá vendo que a gente não tem limitações, aí a gente utilizaria a rigidez mais baixa. Se eu já quisesse retocar próximo aqui a ela, tá? Que aí a gente vê que tem um contorno, eu teria que usar uma rigidez maior. Não é o caso, a gente tá querendo tirar um objeto onde já tá um pouco desfocado, então a gente pode clonar, tá? Com a rigidez bem baixa, então a gente seleciona, bota ela bem baixa. O carimbo pode ser menor ou maior, vou usar o maior, tá? E aí, como é que ele funciona? A gente toca onde a gente quer copiar e vai apagando, ó. Tá vendo? Veja como é fácil. Eu tô tirando a árvore lá em cima, aí eu vou tocar aqui, gente, e vou tirar. Toco aqui e vou apagando o que eu não tô querendo. Tá vendo? Aqui, ó, vou apagar tudo que eu não quero. Aqui vocês vão ver que eu vou usar o carimbo, ele um pouco com a rigidez maior, tá? Porque o que acontece? Eita, voltando. Porque aqui a gente tem o muro todinho em cima, entendeu? Então, se eu usar o carimbo com a rigidez baixa, ele vai deixar bem esfumaçado aqui. Não é isso, eu quero pegar esse contornozinho mesmo. Então, a gente vai selecionar aqui e vamos apagando. Tá aqui. Aqui o dedo da gente, né? A gente vai passando e ele vai apagando. Vamos lá. Tocou aqui e aí a gente vai apagando, tá? Tudo que a gente não quer pra imagem. Então, eu tirei a parte de cima, só que aqui ainda restou essa parte do muro. Então, eu vou ampliar e vou vir pra cá. Só que o que acontece? A gente tem esse muro. Então, o carimbo agora a gente vai ter que aumentar a rigidez dele, tá? Porque se eu usar, o que vai acontecer? Se eu usar aqui, ó, ele vai deixar bem esfumaçadozinho, tá vendo? O muro. E não quero isso. Então, a gente volta. E a gente vai aumentar a rigidez agora do pincel, tá? Vou aumentar ela. Vou botar pra cá pra vocês verem. Tô aumentando o máximo. E eu vou selecionar aqui e eu vou passar. O que é que acontece? Eu seleciono, aí agora a mãozinha firme aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai deixar ele bem
retinho, tá vendo? Não vai tirar a... Aqui ainda tem... Ó, tá vendo? Porque tá muito grande o pincel. Então a gente diminui o pincel. Porque aqui já é detalhe, tá, gente? Aqui, ó. Se você ver aqui, ó, é bem fininho. Aqui tem que ter só uma mãozinha mais retinha. Ó, tá vendo? Eu tirei já a parte de cima todinha, que eu não queria colocar, que não queria que tivesse na imagem. E aí agora a gente vai apagar essa outra parte aqui, essa lateral, tá? Então eu vou ampliar de novo. E aí, o que eu poderia fazer aqui, gente? Vê, a gente tem já a grama aqui, a gente tem árvores aqui. Então, eu poderia complementar com árvore e com grama, tá? Pra ficar uniforme, pra ficar uma coisa mais... E aí, eu venho com carimbo, eu vou selecionar a rigidez, tá, gente? Vamos lá, mexer na rigidez de novo, deixar ele bem... A rigidez bem baixinha, tá? E aí, o tamanho do carimbo... Vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho, porque eu quero mexer nessa parte aqui, tá vendo? Então, o carimbo... Aí, ó, o que acontece? Eu toquei aqui, ele tá duplicando essa imagem, tá, gente? Então, vocês vão ver que aqui, ó, ele vai deixar a parte branca. Por quê? Porque ele tá pegando o céu e não é o que eu quero. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente vai pegar mais embaixo e aí sempre a gente vai tocando, ó. E vai pra que ele não fique com a parte branca, já que a parte branca tá aqui. Eu toco aqui, ó, eu venho, ó, ajustando, tá? É aquele famoso trabalho de formiguinha. Mas é o que faz a diferença, tá? Vamos lá, a gente vai tocando. E aí depois a gente pode ainda desfocar mais lá atrás pra não ficar não ficar tão duro lá a imagem, tá vendo? Ó, vocês vão ver que aqui a gente já tá ficando aqui. Lá atrás eu apaguei, tá, gente? Você vê que ficou um pouquinho, mas assim, a gente tirou o que a gente não tava querendo da imagem. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar essa imagem. E aí, a gente pode ainda dar um ajustezinho nela aqui, tá? Vamos ver aqui o que ele daria. Exposição. Se quiser, tá? Poderia aumentar ainda um pouquinho mais a exposição, dar alguns ajustes. Não é o que eu quero. Deixa eu ver se aqui ele... Agora vamos desfocar agora, tá, gente? Esse pincel, tá, de desfocagem, ele funciona de que forma? A gente vai selecionar aqui e ele dá essas três opções, que seria o tamanho, a rigidez e a opacidade. A opacidade, gente, a gente não pode deixar ela muito alta, porque o que acontece? Se ela for muito alta, ela vai desfocar tudo. E não é, a gente quer que deixe uma coisa suave. E aí você vai selecionar, tá, o pincel, baixar ele até pode deixar em 19, de 10 a 19, tá? E aí a gente vai desfocar atrás, tá? Por algum acaso, se você não gostar da desfocagem, você vem nessa parte aqui que tem restaurar, embaixo, tá vendo a ferramenta restaurar. Você toca nela e aí você vai onde você quiser e você tira o efeito que você deu, tá? Aí é no caso se você não gostar do desfoque, aí você pode tirar e ela volta para a imagem anterior. Então vamos lá, eu vou deixar com a desfocagem, tá, gente? Porque eu vou utilizar agora. O que foi que aconteceu? Se vocês verem aqui, nessa parte aqui, eu dupliquei bastante e eu deixei uma parte mais branca, umas partes mais vazadas, tá vendo? Por quê? Porque como o rosto dela tá iluminado desse lado, o sol tava se pondo mais ou menos aqui. Eu vou botar um efeito de sol, como a gente já viu em uma outra imagem. Aqui, como se ele estivesse saindo da árvore, já que tá bem na direção do rosto dela. Então, para isso, o ideal é que a árvore, ela tivesse algumas áreas mais abertas, tá? Para poder dar a entender que o sol tava por trás e tava entrando, na verdade, a luz do sol. Então, o que acontece? Eu vou fechar aqui mais um pouquinho, tá? E essa parte de cima eu vou deixar com essa área mais aberta, porque o sol eu vou querer que saia daqui de trás. Então, como se a luz que estivesse entrando aqui no rosto dela fosse justamente a luz que estivesse saindo aqui por trás da árvore, tá joia? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou dar um ok, tá? E aí, eu vou pra lá de novo, a gente vai voltar naquela parte de retocar, tá? A gente vai de novo no clonar.
E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fechar um pouquinho mais essas partes daqui de baixo, porque eu vou querer que o sol ele entre só na área de cima. Então eu vou tocar e eu vou apagando aqui, ó, vamos lá. Tocar, e eu vou apagar onde tá só a parte branca. Porque eu vou querer que fique branco só lá em cima, tá, gente? Então eu tô fechando mais a área branca. Só aqui. Então, tá vendo? Eu deixei mais só agora essa parte aqui de cima, ó. Que é onde eu quero que venha a luz do sol, tá joia? Então, eu vou dar um ok aqui. Pronto. E agora eu vou fazer o que? A gente vai exportar pra aplicar agora o sol, o efeito do sol. Eu venho aqui, tá? Aí salvar, tá? No rolo de câmera, ele já vai salvar rapidamente. Ele vai salvar já uma cópia, na verdade. Ele não vai dar aquela opção de substituir a foto, tá? Ele vai salvar uma cópia a mais. E aí agora a gente vai pra lá e vai abrir no próximo aplicativo, que já é um aplicativo que a gente já viu em outras aulas, mas a gente vai voltar a ele, tá? Que não é um aplicativo pago, tá? E aí ele dá várias opções legais. Aí a gente vai selecionar a foto que a gente tá habilitando e eu vou pôr o efeito do sol. Vamos lá. Tá vendo? Quero botar esse efeito aqui, ó. E aí... Pessoal, não sei, acho que seria esse mesmo. Pronto, esse aqui. Agora eu vou subir mais um pouquinho, tá, joia? E aí eu vou salvar, porque eu só queria colocar esse efeito do sol aqui, nesse mesmo, tá? Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia estar usando esses aplicativos, né, para aperfeiçoar a nossa foto. E nessa foto que a gente está editando, a gente poderia melhorar ainda o que mais? O céu, porque o que acontece? Entrando no PixArt, a gente tem a possibilidade de colocar imagens, né, como a gente já viu nas aulas anteriores. Então aqui eu vou entrar no PixArt para colocar um céu, para compor nossa imagem, já que o céu não estava tão bonito, né, nesse dia. Então aí a gente vai em stickers, tá? Eu botei céu azul, tá, para encontrar. Você tem uma variedade enorme, que vai depender da sua foto, vai depender da composição de cores que você tá usando na foto. Eu vou botar um céu azul mais simples, tá? Pra mostrar a vocês a possibilidade da gente fazer isso. E aí tá aqui, tá vendo? Vou descer mais um pouquinho. E aí eu poderia tirar um pouquinho a opacidade, tá? Pra facilitar na remoção da parte que tá em cima da Laura. Mas aí eu nem misturaria, eu deixaria nesse formato. Eu só utilizaria o que? A borracha que vocês estão vendo aqui em cima para fazer o quê? O que é que essa borracha vai me ajudar? A gente vai apagar tudo que estiver sobre Laura, sobre o muro, porque na verdade não tem como a nuvem estar passando na frente do muro, na frente da cabeça da Laura. Então a gente vai tirar isso para a imagem ficar mais natural possível, tá? E aí a gente vai apagando, ó. Mostro a folhinha, aí a gente amplia, tá, gente? Pra puxar o que a gente tá querendo apagar. O que acontece? Não precisa, gente. Quando a gente tiver assim, ó, que não tem nada marcando atrás, então eu nem chegaria ao ponto de vir apagar aqui o que tivesse de imagem por cima da árvore. Eu só iria esfumaçar aqui embaixo para se tivesse alguma listrinha da imagem, né, que é um degradêzinho, não ficasse marcado na foto. Mas aqui eu finalizaria a foto, tá? E a foto da Laurinha estaria pronta. Aí eu aplicaria e fazer o quê? Ia exportar e salvar a minha imagem. O que poderia acontecer agora? Poderia finalizar, né? Ou se você tiver a opção de editar a pele, quiser editar a pele, não é a minha proposta hoje, né? De editar a pele, que a gente já fez anteriormente. E minha proposta seria dar essa possibilidade que a gente tá dando a vocês de inserir algo na foto, de retirar algo na foto. Então, assim, não finalizaria por aqui, eu iria tratar a pele, mas assim, não é hoje a proposta da aula de hoje. Então vamos para a próxima edição. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aí curtido bastante, tá? Todas as nossas dicas de hoje. E quero dizer a vocês que utilizem bastante esses aplicativos, essas ferramentas, explorem mais os aplicativos, que eles têm outras ferramentas que vocês podem evoluir bastante a fotografia, super fáceis também de serem aplicados.
E eu quero aí estar curtindo as fotos de vocês nas redes sociais. Então não esqueçam de marcar. Fotografem muito, porque quanto mais vocês fotografarem, quanto mais vocês editarem, vocês vão ter resultados ainda melhores. Então a prática, na verdade, é o que vai trazer a evolução também de vocês. Então eu espero vocês na próxima aula, ainda com muitas dicas e novos aplicativos.